Salve galera do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Leonardo e eu estarei aqui comentando com vocês as novas informações que temos aí em relação ao remessa conforme Digital Tax, nome dado aí pelo governo para o novo imposto. E bom, não vai ter vinheta, já vamos aqui direto para as informações de uma forma objetiva. E pelo que a gente sabia até o momento, os novos impostos iam entrar a partir de dia 1 de agosto, agora, e tinham notícias aí em alguns sites falando que tanto o AliExpress como a Shein, Shopee, já estavam fechados com remessa conforme, que já estava tudo acertado e que ia entrar em vigor. Porém, isso foi uma informação errônea, uma informação falsa, porque até pelo que eu sei, pelo que eu tenho visto, está em fase de negociação, porque o povo, né, embora não perceba, ele tem o poder da situação. Como essa notícia foi recebida de uma forma muito negativa pela população, a população que eu digo são eu, você, consumidores normais, teve ali um atraso nessa nova política por conta dessa repercussão negativa. Então, basicamente, eu acredito que atualmente esteja em fase de negociação, até porque as lojas chinesas como Shein, AliExpress, Shopee, tem vendedores aí que enviam seus produtos da China, eles têm que arrumar uma forma de renegociar para que tanto o governo aqui do Brasil, né, os políticos, empresários e o consumidor estejam de acordo. E basicamente o governo chegou praticamente com os dois pés na porta, porque não existe isso de você já chegar cobrando praticamente 100% de imposto, porque eles tentaram fazer de uma forma, né, maquiada ali, falando 60%, aí depois veio já a história do 17%, que calculando tudo junto ali dá praticamente 90% de imposto. Basicamente você vai estar pagando dois produtos, recebendo somente um. Então basicamente o governo chegou com sede ao pote, né, querendo a maior fatia basicamente. E isso foi totalmente fora da realidade. E sinceramente, pelo que eu tenho visto há alguns dias, ainda tem gente que defende empresário, defende governo. Galera, sinceramente, cai na real, porque isso não é bom para ninguém mesmo. Porque se realmente o AliExpress cair em relação, não valer mais a pena, as lojas aqui do Brasil vão aumentar em muitos preços. Não cai nessa que vai melhorar o mercado interno, porque não vai. Porque se com essa pressão do AliExpress, com essa concorrência que ele gera, já tem preços exorbitantes nas lojas nacionais, se não tiver essa concorrência, piorou, eles vão aumentar os preços, porque vai aumentar a procura, e quando aumenta a procura no mercado nacional, o que acontece? Vai aumentar os preços, não tem outra saída. Então basicamente não caia nessa de mercado interno e blá blá blá, conversinha de empresário por aí, beleza? Isso daí é papo furado. Pelo que eu estou vendo, o governo ele tá tentando arrumar uma maneira de arrecadamento de todos os lados possíveis, não só na importação como nas apostas. Eles visam outros impostos além das apostas da importação, como por exemplo a taxação aí do Pix também por transação. É uma ideia, não digo que já vai para entrar em vigor, é uma ideia que foi cogitada, beleza, antes que venham os especialistas. Tem também um imposto, acho que chamado Cyber, sei lá do que, e também é um imposto para usuários de internet aqui no Brasil, que é uma ideia também. Então, basicamente, a gente está ficando em um cerco sem saída. Por todos os lados estão tendo aí novos impostos, novas ideias de querer ter um custo adicional no nosso meio de viver aqui no Brasil. Então tá complicado, a gente não tá conseguindo ter uma saída, a gente não tá tendo uma notícia boa sequer. De todos os lados que a gente vê, a gente tá tendo que pagar as coisas pro governo. Então tá complicado, galera, sinceramente. E bom, recentemente teve um deputado aí chamado Kim Kataguiri, acho que é esse o nome dele, e ele foi o primeiro, acho que foi o primeiro, né, a se posicionar contra esses novos impostos. Tem toda uma treta ali agora com o Haddad em relação a isso. E bom, como que eu vejo essa questão, né, e com o Kim Kataguiri? Eu acho que ele fez até um projeto contra essas taxas aí da importação. E bom, como que eu vejo isso? Se realmente for um projeto que vá para frente, que resolva a situação, que pressione realmente, né, o restante ali do governo, beleza, acho bem válido, acho bem legal da parte dele, mas infelizmente, na minha visão, eu acredito que, tipo assim, todo político não dá ponto sem nó, né, independente se o cara é o maior influencer da internet,
é político, pra mim, ele não dá ponto sem nó. Ele sempre faz com interesse próprio. Engano da gente achar que político, empresário, faz alguma coisa pelo bem do povo. Não faz. Muito pelo contrário. É simplesmente interesse pessoal a maioria das coisas. Mas vamos lá. Quando você tá no meio do governo ali e todos estão querendo fazer esse novo imposto para pegar essa nova fatia, né, já pensando no dinheiro que vão arrecadar, se vem um que tá ali dentro e se posiciona contra, essa pessoa consegue todas aquelas pessoas que estavam tendo aquela repercussão negativa sobre aquela notícia, ele consegue pegar esse público para ele. Então, basicamente, de qualquer forma, eu acredito que essa também seja uma das jogadas. Mas se realmente ele conseguir fazer esse projeto dele ir para frente, bacana, legal, vou ser o primeiro aqui a elogiar, mas acredito que sempre haja um interesse aí por trás. Então, basicamente, foi isso aí que aconteceu até o momento. O AliExpress, Shein, Shopee ainda não aderiram a essa nova política, né? Está tendo toda essa renegociação que eu acredito que vai ter que ter, até porque ninguém vai querer pagar 100% de imposto, isso é totalmente abusivo, porque enquanto a gente tem que pagar por produtos acima de $50, os ricos conseguem ir para os Estados Unidos, por exemplo, e voltar aqui com uma isenção de $1.000 de imposto com que eles trouxerem. Então é complicado, a gente não tem benefício algum. E pelo contrário, né, tipo, quando a gente vai reclamar, a gente que é pobre, a gente tá no nosso direito de falar, porque é a gente quem tá sofrendo as consequências. O que as pessoas falam? Ah, quem é você? O que você estudou? Tal, tipo, você, como se você não tivesse direito de falar uma coisa que você está envolvido. Então é complicado, não é só empresário, dono de empresa de hardware aí que tem direito de falar. A gente também tem direito de pronunciar, de dar a nossa opinião. Até porque a gente estamos no nosso direito de fala. É a gente quem tá sofrendo essas consequências. Então, eu acho válido que a gente tente pensar mais, entendeu? A gente não cai em papos dessas pessoas tão extremistas aí que tentam fazer de tudo pra taxar as pessoas de burro, de irracional e tal. A gente tem que fazer o máximo pra pensar por si próprio o que é melhor pra gente, entendeu? E o melhor pra gente eu falo melhor pro povo, melhor pra população brasileira. Então a gente tem que pensar fora da caixa, além dessas ideias de políticos, de empresários, pois são pessoas manipuladoras, pessoas que fazem de tudo pra você apoiar a causa deles, sendo que só eles vão se beneficiar com isso, beleza? Eu mesmo recentemente, galera, eu basicamente fui vítima aí de um golpe do governo. Eu chamo de golpe porque realmente foi uma injustiça que aconteceu comigo, né? Porque ano passado o meu CPF ficou pendente de regularização. E o que aconteceu? Gerou uma multa ali pra mim de R$165 porque eu não declarei imposto de renda. Mas a minha movimentação de dinheiro no ano passado foi de apenas R$9.000. E quem é obrigado a declarar, se eu não me engano, é basicamente quem tem uma movimentação semelhante a R$30.000 por aí. E essas pessoas são obrigadas. Eu não tinha por que declarar. Tem pessoa que passa uma vida aí sem declarar e tipo, gerou essa multa no meu nome e, né, foi tendo juros ali. E o que aconteceu? Como eu não podia reclamar sobre isso, até porque, tipo, se você vai reclamar, você tem que ter advogado, você tem que correr atrás, tipo, perder tempo, perder dinheiro. E basicamente, se eu perdesse, os juros continuariam ali, só aumentando, e ia virar uma bola de neve. E o que eu fiz? Eu acabei pagando, né, essa taxa aí de 2022, mesmo eu não tendo motivos para declarar imposto de renda. E o que aconteceu? Agora em 2023 surgiu novamente outra taxa por eu não ter declarado imposto de renda, sendo que eu movimentei menos ainda do que R$9.000. Sinceramente, basicamente o governo já me tirou R$400 de uma forma totalmente sem sentido, e que se eu fosse reclamar, eles não me dariam causa ganha, não teriam um senso comum para olhar para o meu lado. Então, basicamente, antes da gente defender político, defender empresário, a gente pensa que a gente não tem direito nenhum. Simplesmente eles fazem o que querem com a gente, com os nossos direitos, com os nossos benefícios. Eles estão nessa corrida de arrecadação e estão indo para todo lado mesmo. É combustível, os preços abusivos aí no mercado. Então a gente não tem muito para onde correr. Aqui em 2018, ó, tem uma notícia de que tinha aproximadamente 70 mil políticos. E bom, embora eles falam que o Brasil tem muitas contas pendentes, tem a tal da dívida externa e blá 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 blá, sempre tentam acumular mais renda com novos impostos. E fora esses impostos, tem os salários dos políticos, que não são nada baratos, são muito caros os salários dos políticos. E em 2018, tem aproximadamente 70 mil políticos aí com seus cargos. E além desses salários, cada político desse aqui pega sua fatiazinha ali de uma forma escondida. Vamos assim dizer que o que iria para saúde, educação, segurança passa por esses políticos. E basicamente, quando eles vão falar de novos impostos, eles falam exatamente disso, de saúde, educação e segurança.
Porém, o que a gente paga para isso não é aplicado na via pública. Então, basicamente, a gente fica nesse ciclo onde eles fazem contas e contas e contas e contas e a gente paga os luxos deles. Isso aí indigna qualquer um. Eu, sinceramente, eu desanimei mesmo. Eu tô com 21 anos de idade, praticamente iniciei a vida adulta e, sinceramente, eu desanimei, porque para todo lado que você vai, você não consegue mais juntar, você não consegue mais ter um dinheiro extra para você crescer na vida, comprar, por exemplo, uma casa, você não consegue mais, porque cada hora as coisas aumentam mais, surgem novos impostos, então a gente está congestionado aí ao fracasso, a gente está praticamente estacionado no nosso progresso, a gente não consegue fazer mais nada, e eu sinceramente estou desanimado mesmo, viu, de coração mesmo, abrindo o coração para vocês mesmo, eu não tô vendo saída nisso daqui, nessa situação atual. E eu realmente não queria ser tipo um Zé Ninguém, eu queria crescer na vida, eu não queria ficar estacionado, tipo, nascer e morrer na merda, entendeu? Eu queria realmente ter possibilidades de crescimento. Mas eu não vejo, sabe, saída nisso. A gente vai continuar sendo roubado e não tem um limite para isso. Não se estabelece um limite, porque tudo aumenta. Gás, os alimentos. E a gente não vê nada abaixar. Quando eles falam que abaixa, na verdade não abaixou. As coisas vão um pouquinho abaixo do preço, mas nunca voltam pro preço que era antes, pro preço normal. Por exemplo, o gás chegou a custar R$70. Hoje não fica abaixo de 90, por exemplo. Então, são coisas assim que a gente tem que raciocinar mais. A gente é muito manipulável perante ao sistema, ao governo. A gente tem que pensar mais fora da caixa, pensar por si próprio, não pensar porque eu tô falando, porque tal influente aí tá falando. A gente tem que pensar por nós mesmos. Só dessa forma que a gente consegue reverter isso, pois fica claro que se o povo falar, o povo se pronunciar, o governo é obrigado a atender, porque a gente somos a grande massa, eles são a minoria, a gente somos a maioria, porém somos influenciáveis e a gente tem que parar com isso. Enquanto a gente ficar refém de briguinha de Bolsonaro, de Lula pra cá e pra lá, a gente vai ficar refém disso. A gente não vai conseguir sair desse ciclo onde eles enriquecem e a gente empobrece, onde a gente sustenta os luxos deles e enquanto a gente fica na merda, fica na pobreza, entendeu? A gente tem que sair dessa bolha, desse ciclo. Então eu acredito que só dessa forma, realmente, que a gente vai conseguir sair dessa situação, entendeu? Então, basicamente é isso, galera. Eu queria passar mais esse desabafo pra vocês aí, porque, sinceramente mesmo, eu fico com raiva, com ódio, e não tem muito o que fazer. Então, basicamente, agradeço aí quem ficou até aí. Esse foi o meu desabafo. Passei a informação pra vocês aí logo de início em respeito à importação. Até o próximo vídeo. Muito obrigado e fui!